Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade ao que vínhamos falando no vídeo anterior, que é o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Naquela oportunidade dissemos que a aposentadoria por tempo de contribuição ela exige requisitos diferentes para o homem e para a mulher. Isso antes da reforma da Previdência Social. É bom esclarecer que a reforma da Previdência Social, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, ela praticamente acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição e estabeleceu regras para serem cumpridas para que o segurado tenha direito à concessão do benefício. A aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da Previdência, exigia para os homens 35 anos de tempo de contribuição e para a mulher 30 anos de tempo de contribuição. Importante destacar que antes da reforma da Previdência, não era exigida uma idade mínima para a concessão da aposentadoria. Ou seja, bastava completar o requisito tempo de contribuição para que o segurado tivesse o seu direito reconhecido. Portanto, antes da reforma da Previdência, podemos dizer que era mais fácil a obtenção do benefício de tempo de aposentadoria por tempo de contribuição. Dizemos também que no tempo de contribuição pode ser contado o tempo que a pessoa tinha de carteira assinada, de carteira anotada, o tempo que a pessoa tinha de recolhimentos para a Previdência Social, isso tudo independentemente da época em que houve o recolhimento das contribuições. Portanto, tudo que tinha na carteira de trabalho e nas contribuições através das guias de pagamento da Previdência Social, a GPS, as guias de recolhimento da Previdência, da contribuição previdenciária, todo esse período estava valendo, não interessava a época em que foi feito o seu recolhimento. Também é importante destacar que, para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo após a reforma da Previdência, não é necessário que a pessoa, no momento em que vá pedir a aposentadoria, ela seja segurada ou segurado do INSS. Ela pode ter parado de trabalhar há vários anos e mesmo assim ela possui direito a pedir esse benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Também conta como tempo de contribuição o período em que a pessoa tem exercido atividade especial, ou seja, aquela atividade que a pessoa estava sujeito aos agentes prejudiciais à saúde e à integridade física. Agentes prejudiciais à saúde e integridade física são de 3 tipos. Os agentes biológicos, e são para aqueles trabalhadores que trabalham com a saúde, fungos, bactérias, entre eles. São os agentes químicos, por exemplo, pessoal que trabalha sobre a incidência de óleos, graxas, algum produto químico, e desses o exemplo mais comum são os mecânicos, por exemplo. E também são aqueles que trabalhavam sob o agente prejudicial ruído, acima de determinado nível. É importante salientar que acima de determinado nível é possível converter esse tempo trabalhado em tempo comum. E aí conta um tempo a mais de contribuição. O homem, por exemplo, em 10 anos trabalhando sob atividade especial, ele conta 40% a mais desse período. Por exemplo, trabalhou 10 anos sob atividade especial, entra como tempo de contribuição 14 anos. E a mulher, 20% a mais. Ou seja, se tinha 10 anos de contribuição, vai contar como 12 anos de contribuição. Mas é importante ressaltar que isso tudo é antes da reforma da Previdência. Porque a possibilidade de converter tempo especial em comum, ela terminou com o advento da reforma da Previdência. Então é possível fazer essa conversão de tempo especial em comum até a data da entrada em vigor da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019. Também entra como tempo de contribuição, pode ser contado como tempo de contribuição, daquelas pessoas, por exemplo, que foram criados no meio rural, na zona rural, e trabalhavam com seus pais naquela época, ou seja, os agricultores. A partir dos 12 anos é possível contar esse tempo de agricultura, averbar esse tempo de agricultura para se aposentar por tempo de contribuição.
Mas importante, esse tempo tem um limite. É até 91, quando entrou a lei de benefícios, que é a lei 8.213, que entrou em 91. Então, até 91, as pessoas poderiam averbar esse tempo trabalhado na agricultura como tempo de contribuição. Claro que exigiam algumas provas, por exemplo, as notas de produtor rural, recibos de pagamento do Imposto Territorial Rural, do ITR, entre outras. Então é possível a pessoa contar todos esses períodos de tempo como tempo de contribuição. Bom, com o advento da reforma da Previdência, surgiram regras de transição. Por quê? Porque toda vez que se tem uma reforma do sistema previdenciário, é necessário que se estabeleçam regras de transição para não prejudicar aqueles que estavam já em vias de se aposentar, aqueles que estavam perto já de alcançar esse tempo mínimo necessário para a aposentadoria. No próximo vídeo, então, analisaremos quais são as regras de transição que foram estabelecidas pela reforma da Previdência. Até lá!